Ah, mas não tem quem não pergunte se eu sou carioca, aí a gente tem que explicar. No início eu ficava meio irritada. Hoje em dia eu digo, não, gente, a gente chia também, mas é um chiado diferente. O carioca dá uma cantada na hora de falar. A gente chia diferente, mas chia. Thaís Travassos. Eu sou de Belém do Pará, eu tenho 34 anos, sou médica, ginecologista obstetra. A minha formação foi em Belém, eu fiz enfermagem durante 4 anos, não cheguei a concluir o curso. Depois eu fiz medicina, mais 6 anos aí de estudo. Vim para São Paulo para fazer residência médica em ginecologia e obstetrícia, mais 3 anos. E fiz aperfeiçoamento em uroginecologia na Santa Casa de São Paulo, que foram mais 2 anos. Hoje eu continuo lá, mas como assistente dessa área da uroginecologia, com os residentes e com a equipe de urogineco, que é muito boa. Eu sempre estudei num colégio que não era dos melhores, era um colégio mais humilde, onde a minha tia era professora e eu tinha bolsa, então eu estudava lá. E aí os meus pais, vendo essa minha vontade de ser médica, eles sabiam da importância de que precisava estudar, que precisava se dedicar para isso. Quando eu entrei no ensino médio, eles procuraram um colégio melhor. E aí sim, no ensino médio eu consegui uma bolsa e consegui estudar num dos melhores colégios de Belém, que é o Santa Rosa. Só que quando eu terminei o ensino médio, eu não me sentia segura, eu não achava que mesmo assim eu tinha condições de que eu conseguiria passar. Então eu acho que eu fiz uns auto-boicotes ali pelo meio do caminho, sabe? Terminei o ensino médio muito cedo, eu acho que tinha uns 16, 17 anos. E eu meio que me auto-boicotei e não passei na faculdade. Fiz um ano de cursinho. Estudei pra caramba, estudei bastante. E aí quando foi no final do ano eu fiquei com medo. E aí eu comecei a me inscrever no vestibular para vários lugares. Então cada faculdade que tinha, eu me inscrevi para um curso. Aí me inscrevi para psicologia, odonto, nutrição, enfermagem, medicina. E aí eu acabei passando em enfermagem, que era na faculdade estadual. E para medicina eu fiquei ali para ser chamada, sabe? Mas acabou que eu não conseguia entrar. E aí eu comecei a cursar e eu não me sentia pertencendo naquele lugar. Eu sentia que eu não estava no lugar certo. Eu olhava para os meus colegas assim de turma e tinha pessoas que estavam ali por vocação total. E eu não sentia aquele mesmo ímpeto deles, sabe, para me dedicar. Aí eu fui levando com a barriga 4 anos, né? Quando chegou no 4º ano, eu disse assim, não, agora eu tenho que decidir, porque senão eu ia me formar. Era um curso de 5 anos, daqui a pouco eu estava me formando. E aí eu decidi naquele ano que eu ia trancar, ia me dedicar para o cursinho e ia passar. E assim foi. Eu não sei se eu estava mais madura, mais experiente de tantos vestibulares que eu fiz. E aí eu passei nas faculdades e acabei escolhendo fazer na estadual. Aí eu fiz o meu curso lá. Humanização ele é muito mais sobre conseguir ter empatia e respeito pelo próximo do que sobre qualquer outra coisa. Ele vai muito mais além de uma ideologia. Ele é simplesmente fazer o que você tem que fazer. O que todos nós deveríamos fazer enquanto seres humanos é cuidar do outro, ter sobre o outro um olhar humano, um olhar de respeito. E aí, um dos materiais que eu acabei olhando para poder falar sobre isso foi do Dias, eu acho que é Marcos Dias, se eu não me engano. É um trabalho bem interessante, acho que é a tese de doutorado dele sobre humanização da assistência, justamente dessa questão de parto, de gestação e parto. Uma coisa que ele falou me tocou muito, que é a postura profissional, o olhar que cada profissional vai ter sobre o que é de fato humanização, ela está muito influenciada sobre quem é essa pessoa, sobre a sua história pessoal, sobre raça, a sua posição social, a sua cultura, a economia. É tudo isso que faz o olhar daquele profissional como sendo humano ou não. Então, eu acho que o meu olhar hoje de mais humanizado, podemos dizer assim, ou tentando ter mais respeito, ele tem muito a ver com a minha história. E aí me fez pensar que talvez, por mais que todos nós defendamos a humanização,
cada um vai defender ela por um motivo. E cada um vai defender ela de um jeito e não está errado. Só são formas diferentes porque são olhares diferentes sobre a mesma coisa. Eu acho que o importante é a gente conseguir manter o respeito perante aquela pessoa que a gente está fazendo assistência. E aí, quando a gente vai para assistência, quando a gente fala de mulher e de gestação e de parto, ela está intimamente relacionada à educação. Não tem como eu conseguir fazer com que aquela mulher ela tenha autonomia sobre o corpo dela, sobre as decisões que vão ser feitas no momento do seu acompanhamento, no momento do parto, se ela não souber previamente o que pode acontecer. E aí a gente tem que ir na base. Como a gente tem que ir na base de tudo? A gente fala de educação, a gente tem que ir na base da educação. Quando a gente fala de assistência ao parto, a gente tem que ir na educação na base dela, que é no pré-natal. Se a gente consegue, no momento do pré-natal, ter profissionais comprometidos, ter uma paciente bem instruída, uma infraestrutura adequada, ela chega pra gente na hora de parir entendendo o processo, sabendo quais são os direitos dela, entendendo o que ela pode solicitar, o que ela pode lutar para que seja feito ou não. Ela vai saber o que é um parto, o que é normal, o que não é normal, o que ela pode contar como analgesia, por exemplo, para diminuir a dor dela, o que é uma violência, o que não é uma violência. Então, a minha ideia é essa, é que a gente conseguisse transformar a base, transformar mulheres durante o pré-natal, para que ela chegue no final e consiga exercer de fato a autonomia, ela consiga compartilhar com o profissional que está acompanhando ela as decisões que vão ser feitas para um bom nascimento do bebê dela. Uma coisa que eu li no trabalho A Cor da Dor, que eu achei muito interessante, foi um dado que 1 a cada 4 mulheres sofrem algum tipo de violência obstétrica. E o que é importante a gente salientar sobre violência? É que ela não é necessariamente física, ela vai muito além disso. Às vezes um olhar, um descaso, um toque, uma fala, uma expressão, isso por si só é suficiente para deixar aquela pessoa coagida, constrangida, para minimizar ela. E aí, quando a gente fala nesse contexto de mulher, é tudo isso. É uma mulher que não consegue chegar no hospital. É você pensar numa mulher que está no interior do estado do Pará, num lugar que não tem luz elétrica, não tem terra, que não tem asfalto no chão para ela conseguir, e aí não tem um hospital. Isso é uma violência. Essa mulher não consegue passar num pré-natal. Isso é uma violência. Ou a mulher que está aqui em São Paulo, ela passa no médico, mas ela não é ouvida na sua demanda. Isso é violência. E aí ela vem carregada de toda essa frustração, de toda essa falta de assistência adequada, ela chega lá na base. Aí ela chega comigo, por exemplo, eu não faço pré-natal no SUS. Eu dou plantão e acabo tendo as mulheres em trabalho de parto. Aí ela chega comigo com medo. Talvez ela não confie no que eu tô falando pra ela. É a primeira vez que ela me vê, ela não sabe quem eu sou, ela tá acostumada a não ser bem tratada, a não ser ouvida. Então, às vezes a gente faz uma proposta e ela acha que aquilo que a gente está propondo talvez não seja o melhor para ela. Mas por quê? Porque ela ouviu da vizinha, ela viu na televisão, ela viu alguma coisa em algum outro lugar que não tem um subsídio científico, mas que para ela é um lugar mais seguro do que a minha fala, que ela não me conhece. Então é muito comum, às vezes, a gente estar ali tentando fazer, por exemplo, não, vamos tentar um parto normal, que vai ser melhor, essa mulher não tem nenhuma contraindicação, tá tudo direitinho. E aí a família vinha pressionar a gente para fazer uma cesárea, porque para eles a cesárea é uma coisa que é melhor. Assim como tem a violência do contrário, de alguma mulher que quer muito um parto normal, que está muito bem assistida, estruturada, que não tem nenhuma contraindicação para isso, e ela ser convencida pelo sistema de que ela não pode. Então, quando você tira o poder da mulher decidir, ou quando você tira dela as opções, que você não permite que ela chegue num lugar e tenha a melhor assistência, isso também é violência. É você chegar num hospital e não ter leito. É você chegar no hospital e não ter equipe capacitada para te atender.
É você chegar no hospital e não ter infraestrutura para você ter o seu parto de uma forma adequada. Agora, além de tudo isso, a gente tem sim algumas posturas, algumas ações que são consideradas violentas. Uma fala, uma movimentação, um forçar de uma posição para parir, entende? Um local específico, não, a mulher tem que parir desse jeito, nesse lugar, isso também é uma violência. E na hora, não esperar, não aguardar o momento adequado, tentar agilizar aquele momento. A gente ainda hoje vê as pessoas, às vezes até, eu questiono se realmente não é uma boa vontade de tentar ajudar. Mas às vezes você vê que não, que é uma agressividade mesmo. De fazer o Cristeler, por exemplo, que é uma manobra que empurra o fundo do útero para o bebê nascer mais rápido. Então a gente tem sim também algumas coisas físicas que a gente ainda observa muito na prática de alguns profissionais. E aí é o que a gente estava conversando. Eu acredito muito que para que essas mudanças aconteçam, os profissionais precisam ser tocados. E esse tocar do profissional depende muito se ele está aberto a ressignificar coisas que ele aprendeu que para eles eram verdades absolutas. Então, se você não é tocado a olhar para aquilo de novo com outro olhar, não adianta. Muitas vezes você vai fazer como se aquilo fosse o que você acredita que é o melhor para ser feito, mesmo todo mundo gritando para você que não é. Quando eu li o artigo, que é muito bom por sinal, Acordador, ela levanta algumas questões que são bem interessantes. Tem algumas falas específicas do tipo, a mulher negra ela aguenta mais dor, o quadril ou a pelve da mulher negra é maior, ela tolera muito mais um parto normal. Eu te confesso que eu não consigo enxergar isso tanto, mas é uma realidade, é uma vivência, é uma possibilidade de pensamento, mesmo que inconsciente, de quem está fazendo assistência. Quando a gente fala em parto normal, a gente tem que entender que o parto normal é fisiológico. Todas as mulheres têm condições de um parto normal até que se prove o contrário. É esse pensamento que a gente tem que entender. A cesariana, ela é recente, ela que é nova. A gente tem cesarianas que estão sendo feitas agora de forma arbitrária. Mas isso é uma cirurgia invasiva, e ela não foi feita sempre assim, de todos os jeitos. A gente tem mulheres sobrevivendo a partir de cesarianas de uma forma recente, por questões de não complicações pós-procedimento. Antes da mulher entrar de fato em trabalho de parto, é muito difícil a gente dizer que aquela mulher não consegue ter um parto normal, que a pelve dela é muito pequena, a não ser que a gente tenha um bebê muito grande, e a gente já sabe, não, esse bebê é muito grande, ele não vai conseguir passar em nenhuma pelve, entendeu? E aí cai no que a gente conversou sobre a importância de instruir a mulher, da mulher entender o que é um processo fisiológico, o que é normal e o que não é normal. Eu não concordo em forçar nada. O que acontece é que se você tem um trabalho de parto que está evoluindo bem, mãe e bebê estão bem, ótimo de tentar ali, entendeu? Vai acontecer, vai nascer. O preconceito está em todas as áreas, ele está em todas as esferas. Eu mesma, enquanto médica preta, em alguns momentos eu me sinto, sim, ferida. E aí a gente percebe que o racismo, ou com preconceito, ele está muito mais, às vezes, num olhar, e a gente vai classificar ele como presente quando a pessoa sente, entende? Não precisa as outras pessoas concordarem, a pessoa precisa sentir. E de todos esses relatos que a gente viu, a gente vê que as mulheres se sentem, e principalmente nessa pesquisa, que as mulheres elas acabam ficando mais abandonadas, que elas demoram mais para conseguir uma consulta de pré-natal, que às vezes elas não são adequadamente orientadas sobre qual hospital elas vão ganhar um bebê, e aí elas demoram muito mais, elas peregrinam muito mais em hospitais até chegar no hospital em que elas vão conseguir parir, que elas demoram muito mais para serem atendidas, e quando elas são atendidas, o atendimento me parece que é muito mais rápido. Partos em adolescentes, eles são mais frequentes em mulheres negras do que em mulheres brancas, que a gente tem na população que tem uma condição social mais desfavorecida, a gente tem um predomínio de mulheres negras, os atendimentos dos hospitais públicos acabam sendo prioritariamente de mulheres negras. Então você vê que é uma cascata.
É uma sequência de falhas estruturais que vai levando e acaba conduzindo para esse procedimento, para esse preconceito como um todo. O meu medo é que a gente não consiga enxergar isso e não consiga fazer mudanças eficazes, porque isso vai depender muito mais de quem está ali na assistência do que de outra coisa. Não adianta a gente ficar discutindo aqui, ou a gestão fazer projetos maravilhosos, importantes, para a gente ter importância sobre o cuidado da população negra, se quem está na ponta, se quem vai receber essa mulher não tiver esse olhar de cuidado. Então, você precisa ter uma equipe coesa e uma equipe que tenha uma ideologia parecida. Não adianta eu achar que eu posso levar uma paciente, fazer uma analgesia e que com essa analgesia aquele parto pode demorar mais umas 3 horas para nascer, sendo que isso é absolutamente normal, isso aí é absolutamente esperado. Se a enfermeira vem e te critica, se o outro médico que vai receber o bebê acha que está demorando muito para nascer, se o anestesista fica incomodado porque você está ali ocupando tempo, você entende? Então não adianta uma única pessoa, o sistema todo tem que se movimentar. A sensação que eu tenho é que eu não tenho a imagem que as pessoas esperam que uma médica tenha. Quando as pessoas olham para mim, o primeiro pensamento delas nunca é de que eu sou a médica. Seja da pessoa que está me recebendo na porta, que vai me dar uma roupa para eu trocar para entrar no centro cirúrgico, seja do paciente. Você vai aprendendo a lidar com isso e a ter mecanismos para minimizar o que isso possa te machucar. Eu já chego me apresentando, oi, tudo bem? Sou a doutora Thaís, eu vim fazer tal coisa. Mas se eu chegar e não falar nada, as pessoas olham para mim, e nada contra outras profissões, as pessoas olham para mim e perguntam, você vai instrumentar para quem? Já aconteceu de eu ser redirecionada, tipo, para estacionar meu carro, porque o lugar que eu queria estacionar era um lugar que era só para médicos. De eu estar me lavando para entrar em alguma cirurgia, porque eu também sou cirurgiã, estava me lavando para entrar na minha cirurgia, e o colega olhar para mim e perguntar, você já abriu todo o material da minha sala? Como se eu fosse a circulante da sala dele. A sensação que eu tenho é que eu vou levando isso assim, tentando não deixar isso me tocar tanto, entende? Para que isso não machuque. Ao mesmo tempo, isso me dá força e me dá orgulho, porque eu digo, cara, eu cheguei aqui, eu tô nadando contra a maré, tudo estava me direcionando para um lugar completamente diferente. As pessoas têm uma expectativa de que eu fosse ocupar outro lugar na sociedade. Então eu tô aqui, então eu tenho que fazer alguma coisa grande disso. É uma paciente que marcou comigo e ela não me conhecia. Ela não sabia quem eu era. Quando ela abriu a porta e ela me enxergou, ela ficou parada me olhando e falou assim, você não tem ideia do quão feliz eu tô por estar sendo atendida por uma mulher preta. Eu nunca passei com um médico preto. E aí a consulta ficou nisso. Tipo, a gente não conseguiu falar de outra coisa, sabe? Uma mulher mega instruída. E aí a gente ficou conversando sobre isso e aquilo ali acho que foi a primeira mordidinha, foi a primeira vez que aquilo me tocou. No outro momento eu atendi uma gestante que chegou comigo e quando ela acabou a consulta, ela me olhou e falou assim, eu nunca passei com mulher, ela é preta também. Eu nunca passei com mulher, sempre gostei de ginecologista homem, mas assim, eu tô encantada com você. E eu tô encantada com o atendimento e eu tô muito grata por você ser uma mulher preta. E aí a gente ficou, sabe, tecendo elogios uma pra outra, chorando, se abraçando. Quando eu comecei a perceber que isso era uma coisa importante, eu comecei a valorizar isso. E essa semana eu atendi uma mulher que veio e ela me disse isso. Ela falou que pra ela era muito importante ver uma mulher que chegou numa colocação, numa posição social que não é ocupada por todos. Eu, por exemplo, tenho consciência de que eu cheguei onde eu cheguei porque eu tive incentivo. Eu não precisei trabalhar durante a minha faculdade. Os meus pais me bancaram. Os meus pais trabalharam para que eu pudesse estudar. E eu sei que essa não é a realidade do brasileiro. Assim, o dinheiro que eu queria para fazer uma coisa a mais, sair, eu comecei a investir em estudo. Eu entrei na iniciação científica,
Eu fui ser monitora da minha faculdade, porque isso dava uma bolsa pequenininha que eu conseguia sair no final de semana com os amigos e comer um sanduíche, por exemplo, que eu quisesse, entendeu? Uma coisa diferente. Eu nunca ganhei uma Barbie de verdade, por exemplo. Nunca me deu. Dizer, não, você que não precisa dessa Barbie de verdade. Ele me dava aquela Barbie que parecia de verdade, que era, sei lá, 1/8 do valor. Mas no dia que eu disse pra ele, pai, eu quero ir pra São Paulo, fazer um estágio num grande hospital. Consegui a vaga. Ele me bancou 1 mês em São Paulo. 1 mês. Tipo, com comida, com lugar pra ficar, com dinheiro pra pegar o metrô, o ônibus que eu precisava. Então isso, eu posso dizer que eu tive sim um incentivo diferenciado. Eu tive pessoas que olharam pra mim e disseram, estudar é importante. E incentivaram muito isso. Bancaram muito isso pra mim. E eu devo muito isso a eles. E eu sei que essa não é a realidade. Então, eu me sinto muito honrada de estar numa posição que eu tô. Eu sei que não são todas as pessoas que conseguem. E é por isso, talvez, que eu entenda hoje a importância da minha voz. A importância de falar e de fazer um trabalho diferenciado. Em que momento a gente perdeu esse olhar diferente, esse olhar que abraça, sabe? Um olhar que abraça. Eu não sei quando a gente perdeu isso, mas eu sei que a gente pode buscar, basta a gente querer. E aí eu volto a falar sobre a fala do Dias no trabalho dele, do quanto é importante que a nossa visão de humanidade ela tenha a ver com a nossa formação. Então eu pediria para que todo mundo olhasse para o caminho que percorreu, porque todo mundo percorreu um caminho difícil para chegar onde chegou. Todo mundo passou por alguma coisa que precisou vencer algum obstáculo para chegar onde está hoje. Não existe ninguém que tenha caminhado assim, livremente. Por mais que eu olhe para o outro e diga que ele não passou por nenhuma dificuldade, mas ele, olhando para ele, sabe que ele passou por alguma. Então, quando a gente olha para a nossa história, para o que a gente precisou vencer, por algum tipo de preconceito, quando a gente olha para o todo, para a formação do nosso país tão heterogêneo, a gente precisa ter empatia pelo todo. Eu sei que esse olhar, ele vem muito da minha formação. Eu vi pessoas lá no interior do Pará que não conseguiam chegar no médico. Eu lembro de um plantão que eu dei numa cidade, eu nem lembro o nome, que tinha, sei lá, 1 semana que não aparecia nenhum médico. A senhora passou comigo de manhã, quando foi na hora do almoço, ela veio trazer comida pra gente e perguntar se a gente queria ir lá na casa dela, descansar na cama dela, porque a gente podia estar cansada no meio do serviço. Tava eu e uma amiga de plantão. E aquilo me mexeu tanto, eu falei, gente, às vezes a gente não precisa fazer muito, a gente só precisa fazer o que a gente tem que fazer. A gente não precisa fazer nada além, é só fazer o nosso serviço direito, que a gente toca as pessoas. E as pessoas se sentindo tocadas, as pessoas sentindo que elas têm o problema delas resolvido, elas vão ser gratas. Eu queria agradecer muito o convite, me senti muito, muito honrada mesmo de falar sobre isso aqui. Assim, as coisas elas estão acontecendo e eu tô me sentindo muito satisfeita de ser representada, de conseguir representar, sabe, esse olhar mais cuidadoso perante as mulheres. E aí eu queria convidá-los a me acompanhar no Instagram. Eu tenho um Instagram que chama Doutora Thaís Travassos, é o meu nome. Doutora Thaís Travassos, sem ponto, sem nada diferente. E lá a gente fala muito sobre saúde da mulher, sobre as questões que toda mulher passa, sabe? E eu tento trazer esse olhar para tudo. Vamos falar de amamentação, vamos falar da técnica de amamentação, mas por que não falar do que é ruim, ou do quando a mulher não consegue amamentar, ou do porquê que a gente não pode abraçar essa mulher e por que ela não é tão mãe quanto a outra. Ou quando a gente vai conversar sobre menstruação, por que é errado ou que não é errado. Então eu tento trazer um olhar humano para cada temática. E a gente fala lá sobre saúde da mulher e está aberta a falar sobre tudo que envolve a mulher, não só coisas físicas, mas pensamentos, ideologias, tem ideia de livro, de filme, de música. Eu acho que a gente é bem aberto a conversar, a gente precisa falar abertamente sobre várias coisas e é um espaço gostoso. Quem tiver interesse, quem quiser ouvir um pouquinho mais, quem quiser compartilhar mais alguma coisa, vai ser muito bem-vindo.